Nós vamos convidar a doutora Juliana Pereira para também fazer uma palestra sobre a questão da educação financeira. Um registro, a doutora Juliana Pereira é secretária nacional de Defesa do Consumidor, e é bom que a gente registre que, nos últimos anos, a questão da defesa do consumidor ganhou uma importância grande dentro do governo federal. Era um departamento, passou a ser uma secretaria nacional, e que desenvolve um trabalho de muita articulação com os órgãos municipais, estaduais, como vem fazendo. Então, acho que a gente tem que fazer esse registro, que a questão da defesa do consumidor cresceu muito na sociedade e, felizmente, também tem crescido muito nos governos, e no governo federal tem ampliado muito a questão dos instrumentos para a defesa do consumidor. Doutora Juliana, por favor. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria, primeiramente, de dizer para vocês que a Solange é, antes de tudo, uma amiga, né? Então, ela é muito generosa nas palavras dela em relação a mim. E aí fica gerando uma expectativa na plateia, e depois vocês podem ir ao PROCON reclamar de oferta enganosa, publicidade enganosa. Falaram que a secretária, a maior autoridade. Nem maior eu sou mais baixa que ela aqui. Né? Oi. Tá bom, obrigada. Mas eu queria, inicialmente, agradecer à Solange pelo convite, pela generosa apresentação que faz da Secretaria Nacional do Consumidor. Queria também agradecer aqui a Prefeitura do Rio de Janeiro pela organização do evento, junto com a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e o PROCON Carioca. Né? Esse é da GEMA. Né? Então, a Mariana, a Renata, o Fábio, as pessoas que fazem a defesa do consumidor na cidade do Rio de Janeiro. Queria homenagear a todos. Também queria, nessa minha saudação, cumprimentar a Elice Bueno, que seguramente representa aqui a mais antiga entidade civil de defesa do consumidor. Né? O IDEC, eu costumo repetir em várias oportunidades que tenho, até porque eu sou lá de São Paulo, da roça, não sou da capital igual ela, eu sou da roça. É a entidade de São Paulo, mas que é um patrimônio do Brasil. Né? Eu acho que o trabalho sério, respeitado, que o IDEC faz merece as homenagens de todos aqueles que militam há muitos anos na área do consumidor. Ao professor Carlos Tadam, né, parabéns, vai ser difícil substituí-lo aqui, porque ele tem a capacidade de um palestrante de provocar reflexão, e eu acho isso um talento. Queria cumprimentá-lo pela reflexão que levou a todos nós aqui. Seguramente alguém fez um mínimo exame de consciência e se perguntou, né, qual que é a minha verdade. Né? E eu queria também saudar todos aqui, a professora Rosângela, que está aqui, uma amiga também da defesa do consumidor. Enfim, eu costumo dizer que a defesa do consumidor é a política de Estado mais democrática que existe, porque ninguém faz nada sozinho. Né? A doutora Larissa está aqui também, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Ela já tem também até uma cadeirinha lá no Ministério da Justiça. Né? Porque, né, a gente fala: Larissa, você vem para a reunião de acesso à justiça? Vem, mas a semana que vem eu venho no de saúde suplementar. Por quê? E é isso que a gente tenta fazer no âmbito do Ministério da Justiça. Construir, elaborar, implementar ações de defesa do consumidor com todos juntos. Né? Então, aqui hoje, eu diria que está o sistema quase que representado na Defensoria Pública, no PROCON e na sociedade civil. Se tiver alguém do Ministério Público, também senta-se cumprimentado, porque também é um órgão que faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Né? E
E aí eu acho importante fazer esse registro, até porque tem aqui um público heterogêneo do ponto de vista de atuação profissional, né? Então fala, mas o que é isso, né? O que é a defesa do consumidor? O que é um sistema? Né? A lei brasileira criou esse modelo, que, sinceramente, eu acho extraordinário. A gente anda o mundo afora e vê os modelos por aí, ou eles são absolutamente centralizados num órgão federal, ou eles não têm nenhum espaço no município, né? Ou nas províncias, como os nossos irmãos aqui latino-americanos chamam os estados, né? Nos estados. E aqui no Brasil nós temos uma jabuticaba também da área do consumidor. Nós temos um sistema que funciona de forma integrada, Estado, União, município, Estado e a União, e ainda uma multiplicidade de atores, Defensoria Pública, PROCON, que é o Poder Executivo, o Ministério Público, e as entidades civis também, que são as organizações da sociedade, que nos ajudam, muitas vezes, na mobilização social, né, na cobrança de uma sociedade mais humana, mais equilibrada, né, que, no final das contas, quando eu ouvi o professor comentar aqui, fazer esse exame de consciência, né, que todos aqui passamos, eu fico pensando o seguinte, né? Quando falamos de proteção do consumidor, e falamos de educação financeira, e falamos de crédito, falamos da vida das pessoas. Né? Quando nós... eu não estou para dizer se isso é bom ou ruim, né? Eu acho que poderia... Nós estamos, sei lá, umas 80, 90 pessoas aqui, cada um teria o que agregar nesse comentário. Mas quando hoje, no século XXI, no Brasil, né, que incluiu muitos, do ponto de vista financeiro, que tem um programa de inclusão financeira, inclusive, coordenado pelo Banco Central do Brasil, nós estamos falando da vida das pessoas. Não é nada... É uma coisa extremamente complexa, que nós estamos falando da vida das pessoas. E o que mais me preocupa quando eu vejo, faço também como consumidora, e não só como uma secretária de Estado, um exame de consciência nesse processo, é olhar para o coitado do consumidor. Desculpa usar essa expressão, porque ele é assim, né? Ele é o alvo, todas as flechas estão para ele, né? Do mercado, do Estado, da conscientização e tudo. E aí a gente tem que pensar e olhar para um ponto que é o seguinte: o que move tudo isso? Acho que é uma grande pergunta que nós temos que fazer. Não é? O consumidor é levado... eu me vi também no exemplo aqui, né, de dizer boa noite no WhatsApp, né, eu tenho um sobrinho de 17, 18 anos, é assim que eles falam comigo. Tia, belê? DB, dorme bem. DB é dorme bem, né, quando eles estão me visitando. Então, sabe onde eles estão? No quarto ao lado. Né? Enfim, mas é uma maneira que essa moçada dialoga. Né? Essa moçada, estou me sentindo uma anciã, com 40 anos. Mas, só que o que tem por trás de todo esse processo? Nós vivemos uma sociedade pautada no consumo. Né? Eu fico muito decepcionada quando eu escuto dizer o seguinte: não, o McDonald's está fazendo a Semana da Criança. Onde? Na escola municipal, deixando entrar o junk food e o refrigerante dentro das escolas municipais. Não sei se é aqui no Rio, mas eu tenho... O Instituto Alana, de São Paulo, levou uma série de denúncias para a gente. E uma das políticas públicas que o Estado brasileiro tem é para combater a obesidade infantil. Porque a obesidade infantil, hoje, é um problema grave para o nosso país. Não é nenhum movimento contra o McDonald's. Pode falar Burger King também, girafas, vamos fazer merchandising para qualquer... E eu até adoro um hambúrguer, não tem nada contra o hambúrguer, né? Quando ele é hambúrguer de verdade. Agora, o que eu gostaria de trazer aqui para a gente? Né? Quem está no Estado, né,
quem carrega o peso, eu digo que eu sou mais corcunda nos últimos 12 anos de trabalhar no Ministério da Justiça, na área do consumidor. Eu estou hoje secretária, mas eu vim do chão da fábrica, fui do PROCON, e estou lá há 12 anos, trabalhando em várias áreas de defesa do consumidor. O que pesa nos ombros do Estado é pensar o que tem por trás de todo o processo. Né? Uma coisa é a gente comemorar o crédito. Eu vivi no PROCON uma época, 14 anos atrás, que o aposentado ia chorando no atendimento do PROCON porque ele não conseguia comprar um filtro de água. Esse caso, eu atendi essa senhora, eu guardo para o resto da vida. Uma senhora aposentada, professora de ensino básico, fundamental, agora chama, né? Falava primário na minha época. Mas aí... E foi fazer um atendimento e tal. E eu fui atender. Ela chorava, sabe por quê? Porque a loja tal da cidade, no interior, negou, não deixou ela comprar o filtro de água. E eu, não, mas pode deixar. Mas eu vim aqui no PROCON, porque meu filho falou, vai no PROCON. Aí eu peguei. Qual que era o motivo de não ter dado crédito para ela? A idade. A idade aposentada. Não tem crédito. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, no âmbito do Estado, pelo menos, para a gente não vilanizar nem A e nem B. Porque a vida é muito mais complexa do que a visão maniqueísta da vida. Não é? Então, o crédito oferecido aos aposentados, o crédito facilitado, a casa própria que você teve que pedir há 25, 30 anos atrás, para um amigo seu, que era amigo do gerente do banco, é a realidade do Brasil. Não é? Meu pai viveu isso, e muitos viveram isso. Quem tinha cartão de crédito há 20 anos atrás, 30 anos atrás? Quem tinha saldo médio em banco? Quem tem menos de 25 anos não sabe o que é saldo médio em banco. Não tem, fala, Juliana, nossa, que coisa retrô. É, retrô. Está chique, agora fala retrô, cult. Né? Mas... Vintage, sofisticou o retrô. Então, e isso hoje não, né? Hoje o trabalhador de baixa renda, ele tem condição de financiar um imóvel. Hoje tem crédito para financiar não só um apartamento de Ipanema, mas um apartamento lá na periferia. Quer dizer, o dinheiro, o crédito em si, tem um lado de construir também o conforto e a qualidade de vida das pessoas. Só que nós estamos vivendo numa época em que ele virou fim em si mesmo. Aí que está o problema. Né? Trabalhar, eu vejo, e aqui provavelmente todos trabalham, não é? O trabalho ele é uma coisa muito boa para a sociedade. Para o ser humano se realizar profissionalmente. O problema é que nós vivemos o extremo hoje. Né? A gente não trabalha para viver, vive para trabalhar. E se você não sabe o que está no lead do G1 agora, você está por fora. Quem trabalha no governo, então, é uma coisa sensacional. Alguém te fala assim, você viu isso? Você fala, não, como você não viu? Eu falo, não vi, eu estava aqui trabalhando, estava em reunião, estava no Rio, num seminário. Mas não acontece isso? Mas você não ficou sabendo? Menina, babado. Né? E aí, na verdade... Já me deram o tempo aqui, eu já falei meia hora, eu não comecei nem a mostrar meus slides, mas essa é a secretária. Tá? Mas é que eu queria pegar o gancho do professor para dizer o seguinte. Eu lido com defesa do consumidor há muitos anos. Você não pode chegar para um cidadão que acabou de conseguir chegar na categoria de consumidor e falar, não consuma. Para tudo. Aí ele olha para você e diz o seguinte, mas agora que eu cheguei, agora que eu posso ir para Miami, não posso consumir? Quando tinha só um grupo que podia consumir, agora que eu cheguei. Então, nós temos que ter uma sutileza muito grande para lidar com o conceito de educação financeira. Senão, parece que nós estamos proibindo quem acabou de chegar a ter acesso a quem já tinha acesso a vida inteira. Então, aí tem que tomar um cuidado, porque a gente escuta comentários do tipo assim, nossa, esse aeroporto está parecendo rodoviária. E quando a gente escuta isso, atrás disso tem um conceito muito grande. Rodoviária é lugar ruim. Rodoviária é lugar de ser humano de segunda categoria. Aeroporto é lugar de gente de primeira categoria. Então, a educação financeira,
O uso consciente do crédito, não é? Saber lidar com o dinheiro e com o consumo passa por isso. Passa por a gente ter a consciência de que como é que a gente está intervindo na vida das pessoas. Porque, senão, fica parecendo assim, nós e os outros. Né? Então, eu queria fazer essa introdução, porque no Ministério da Justiça, nós lidamos com o tema, como somos um órgão de defesa do consumidor, lidamos com o tema como um instrumento de proteção ao consumidor, claro. Né? Então, eu tenho que trabalhar que, por exemplo, o sistema financeiro inclusivo é um elemento essencial para a sociedade. Não é? Podia ser diferente, eu não estou dizendo que eu estou pregando isso. Mas esse é um modelo que existe aqui, na Europa, na Ásia e na América do Norte. Tudo baseado no consumo. A crise econômica dos Estados Unidos, do subprime, não é? Vem da onde? Das hipotecas de crédito. A Espanha está passando por uma crise de consumo. Então, na verdade, o recurso financeiro, de uma maneira geral, é essencial para uma sociedade. No caso das pessoas de menor renda, essa proteção em relação ao uso do crédito então, é vital, porque o valor de renda dela é menor do que a dos outros. Então, não é que para ela, né, e a gente costuma dizer, tem pessoas... Por que está cada dia mais difícil, às vezes, da pessoa de muito baixa renda exercer seus direitos? Porque ela faz a seguinte conta: eu vou sair daqui de casa, vou chegar lá no centro, eu vou gastar R$8 de ônibus, de transporte, R$10. E a cobrança indevida que veio na minha conta de telefone é 9. 8 e 9, eu vou ficar no prejuízo. Então, você tem que cuidar muito para que a sociedade, principalmente de baixa renda, não é, tenha acesso mesmo a utilizar bem os seus recursos, inclusive para poder exercer os seus direitos. Não é? Eu vou passar um pouco. Aqui tem um outro ponto que eu gosto de chamar a atenção, quando eu tenho oportunidade de falar sobre educação financeira, é que, embora eu sou uma professora também, na área do direito, convivo com muitos professores, a educação, eu escuto desde que eu era desse tamaninho, é a salvação, é a educação, e não acho que está errado. Né? Fui, na minha época de universidade, uma adepta de Paulo Freire, estudei, trabalhei com... Né, a pedagogia da autonomia, todas aquelas questões, porque eu acredito mesmo na consciência e na educação. Agora, no tema financeiro, não vamos passar a culpa só para o cidadão, que tem que ser educado. Tá? Por quê? Porque todos os estímulos são feitos para a deseducação. Então, transformar a educação financeira como a tábua de salvação para combater o endividamento, desculpa, ele não é a tábua de salvação, é um pilar importante. Porque, senão, a gente ainda coloca mais um peso nas costas do cidadão. A culpa é sua. Né? Quer dizer, tudo está voltado para isso. A pessoa, estava falando do smartphone, né? Eu tenho um amigão que ele se conhece também, que é o Marcelo Sodré, e até 2 anos atrás, o Marcelo tinha um celular de flip, assim, sabe? Ele é professor lá na PUC de São Paulo. Amigão meu, ele vai me matar, porque eu fico contando esse exemplo para todo mundo. Aí, um dia, eu nunca vi, eu falo com o Marcelo, aí um dia o Marcelo tira o celular do bolso e abre aquele negocinho assim. E aí nós estávamos numa roda de amigos, e aí ele desligou o telefone, e nós olhamos e falamos, meu Deus, vamos fazer uma vaquinha para o Marcelo. Esse telefone aí ninguém usa mais há 10 anos. Ele, qual o problema? Você sabe para que eu uso telefone, Juliana? Eu uso telefone para falar com a minha filha, com a minha esposa, com os amigos. Tal. Não preciso de mais nada. Hoje ele já tem um outro, tá? Mas aí virou um tema que marcou a gente para sempre, nesse tema, para mim, especialmente. Você é aquilo que você tem. Esse é um conceito que está tão arraigado na nossa sociedade que, quando a gente vê alguém com um carro popular, você julga.
Quando você vê um carro, pum, você fala, se trabalha no governo, então, já acha que é desonesto. Ninguém, é porque assim, tem uma mácula, né? Eu adoro falar, não, eu sou servidora pública, sim, entendeu? Trabalho com dignidade, igual muita gente nesse país. Né? Não quer dizer que... Mas se você tem um carrinho um pouco melhor, fala, que esquisito, hein? A gente que é do consumidor, então, você já pensa, né? Foi aquela operadora lá que ajudou a comprar. Não é? Mas por quê? Porque nós julgamos, avaliamos, conceituamos o outro pelo que ele tem, pelo que ele veste. A mulher, então, meu Deus do céu, você não tem uma Michael Kors, está morrendo. Ai, não, eu não gosto da Michael, eu gosto da Prada. Mas é isso, por quê? A gente está perdendo a humanidade. Nós estamos perdendo a humanidade. Não é? E isso todo é uma reflexão ampla que nós temos. Está parecendo um encontro religioso isso aqui, né? Tá? Autoajuda. Mas percebe como a gente tem que pensar as coisas com mais profundidade? Você tem uma indústria do desejo, uma indústria da compensação, né? Mas, de outro lado, você também tem parâmetros individuais que alimentam essa indústria. Quantas vezes a gente está o ó da vida num grande centro urbano, cansado? O que a gente faz? Vai para o shopping. E aí, mas não aguentou, mas estava tão barato. Não, mas olha, eu paguei uma pechincha, né? Não é verdade? Então, você tem um ciclo que se alimenta e se retroalimenta. Passado um pouco toda essa sessão de terapia, o governo federal, de uma maneira geral, trabalha com base num Comitê Nacional de Educação Financeira, que é responsável por administrar e executar a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Né? Então, é um trabalho muito respeitado no Brasil e no mundo, porque ele é coordenado pela CVM, pelo Banco Central, pela Previc, SUSEP, Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda. Nós temos acompanhado esse tema no mundo, porque a educação financeira e o tema do endividamento permeia a Suécia, a Noruega, a França. Isso não é um problema só de país latino, não. Né? É um problema grave no mundo todo. Então, o tema da educação financeira permeia o grupo do G20, né? Os países que fazem parte do grupo dos 20 mais da economia global. E aqui eu vou deixar, depois da apresentação, tem um pouco de detalhamento de toda essa estratégia no âmbito federal. Quando a gente fala de educação financeira para consumidores, a secretaria optou por trabalhar da seguinte maneira. Em 2013, foi lançada pela Presidência da República um Plano Nacional de de Consumo e Cidadania, onde a gente começou a discutir, no âmbito das políticas públicas, que proteção ao consumidor hoje é uma questão de Estado, é uma questão de desenvolvimento de uma sociedade, é civilizador. Porque eu sou de uma época, né, eu estou falando que vem do chão de fábrica, que as pessoas olhavam para a gente assim, eu sei o que sente um pessoal do Movimento Sem Teto, pessoal do Movimento Sem Terra, porque eu era assim quando eu era do consumidor, há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Falavam, lá vem aquele pessoal do PROCON, né, Rosângela? Lá vem aqueles fundamentalistas lá. Ó. Hoje, aqueles que falavam estão na mesa discutindo. Sabe por quê? Qualquer país desenvolvido, aponta um para mim, investiu na proteção ao consumidor. Porque proteção ao consumidor é transparência, é qualidade, é produto durável, é bom atendimento. Não é? Então, nessa lógica, e considerando que o Brasil é um país de consumidores, cada dia mais, e que exige cada dia mais, e está certo, qualidade, prestabilidade do serviço privado, do serviço público, foi necessário se criar uma agenda de Estado, porque não adiantava só o Ministério da Justiça, a Secretaria, clamar por proteger o consumidor e outras áreas do governo desmoronarem, às vezes, alguma
algum conceito que a gente trabalhava. Então, como um dos objetivos é também a educação para o consumo, nós resolvemos preparar um programa de educação financeira para consumidores. E aí, tem gente na área de educação financeira, e eu até fiquei impressionadíssima com o trabalho aqui da escola, depois queria conhecer um pouco mais o trabalho da escola, porque nós, na área do consumidor, em Brasília, a Senacom cuida de agulha transatlântico, né? Então, é cartão de crédito, plano de saúde, né, Larissa? Educação financeira o Paulo está aqui, da minha equipe, a gente também atua, mas nós optamos em construir um conteúdo que pudesse ser disponibilizado para parceiros. Né? E um conteúdo que dialogasse com a vida real do cidadão. Não é fazer assim, você sabe o que é uma conta corrente? A conta corrente é um contrato disso. O cidadão, assim, ele tem pressa, ele quer a vida mais prática, né? Então, menos teórica. Então, nosso programa foi estabelecido com base em encontros pessoais, né? Tá ali. Com encontros presenciais, ele vai se transformar num EAD também, num ensino à distância, e na vida real. Então, tem situações, nós contratamos uma pessoa, uma consultora que fez o material, agora uma pedagoga nos ajudou a fazer o primeiro piloto no Ministério da Justiça, e para poder, depois desse piloto, com os servidores públicos, e foi incrível a experiência, né, porque a nossa equipe estava preocupada mas parece que o conteúdo é meio lúdico demais, não é, e tal, e aí foi excelente. Pessoas concursadas no serviço público, né, que falavam, meu Deus, acabou o curso? Vocês vão voltar? Nós vamos, porque, olha, eu aprendi tanto aqui, e principalmente encontrou apoio em outras pessoas que também têm dificuldades para organizar suas finanças. O que nós vamos fazer agora, a partir desse programa, que priorizou alguns temas, né? Nós vamos fazer parcerias, e, para minha alegria, né, a primeira parceria é com a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor aqui do Rio de Janeiro. Vamos assinar daqui a pouco com a secretária Solange Amaral, né, a primeira parceria que nós vamos implementar. Temos parceria também, mas em outras dimensões, não para esse programa de educação financeira, com o Banco Central. Hoje nós atuamos junto com o Banco Central. O Banco Central criou um departamento de educação financeira, tem a Elvira, que é a chefe. É um trabalho extraordinário que eles têm feito. E a Senacom, como tem um acordo de cooperação com o Banco Central há mais de 4 anos, nós atuamos também em conjunto com eles, na construção de conteúdo, na discussão de diretrizes. Mas o que eu queria falar mesmo, para concluir a minha apresentação, é que, como nós não devemos jogar toda a responsabilidade nas pessoas, no cidadão, no consumidor, porque senão parece o seguinte, olha, se ele educar, ele está livre. E quando a gente pega dados de países em que o IDH é altíssimo e que o grau de escolaridade é altíssimo e as pessoas estão endividadas, aí a gente fala, espera aí. Então, a educação é a conscientização, o uso consciente do crédito, do dinheiro, mas também há que se fazer outras medidas. Então, eu tenho alguns desafios que eu gosto sempre de lançar. Primeiro, a oferta do crédito. Né? É importante que o crédito seja massificado, não seja discriminado, que as pessoas de baixa renda tenham acesso, isso sem dúvida. Mas nós temos que discutir o custo dessa oferta. Hoje, o crédito consignado tem um terceirizado, né? Todo mundo sabe o nome dele, né? Mas lá em Brasília a gente chama ele de pestinha, né? Por quê? Porque é um modelo de compra e venda de crédito que está sangrando o consignado, que está sangrando o pessoal de baixa renda. O Banco Central agora editou uma resolução para que esse modelo seja, até janeiro de 2015, totalmente remodelado. Mas isso seguramente enganou muitas pessoas,
Não é que viam na diminuição da sua parcela um ganho, mas, no final, aumentava em anos e a pessoa pagava mais juros sobre juros. Não é? Outra coisa que, no Brasil, ainda é muito pouco usado é o combate à assimetria dos custos. Não é? No Brasil, alguém falou aqui do 10 vezes sem juros, alguém falou crédito sem consulta. Né? Quer dizer, imagina, quem entende minimamente de investimento ou de setor financeiro, não é minha área de especialidade, eu não conheço tão profundamente, mas a área mais importante de uma instituição financeira é a análise de risco. Ela vive analisando risco. Agora, você imagina quando alguém oferece dinheiro sem consulta. A pessoa está pagando 10 vezes por R$1, entendeu? Pagando 10 por 1 ou 20 por 1. E esse tipo de situação também gera um desvirtuamento do processo. Né? Então, como que a gente faz isso? Combatendo a assimetria, fiscalizando o mercado. Né? Isso são os desafios que nós temos que enfrentar. A informação, mas a informação que ajuda a tomar decisão. Porque existe uma máxima também, muita informação é a mesma coisa que não tem informação. Né? Muita opção é a mesma coisa que não ter opção, porque você não sabe o que faz. A mesma coisa é no ponto, dentro da questão do crédito. Você precisa saber quanto custa. Você está devendo o cartão de crédito? Nós estamos trabalhando junto com os bancos, porque alguém tem que mandar junto, não manda a fatura? Diz o seguinte, olha, nós temos outras opções de crédito mais barato do que esse aqui que o senhor está pagando. O senhor pode procurar o banco. Isso é dever de aconselhamento, que já está previsto na legislação europeia, francesa, não é? Então, chega lá para te vender o crédito, chega uma nota para dizer, olha como é bom aquela foto linda de alguém. Por que não fala, olha, você já está no 3º mês pagando o mínimo? Está evidenciado que quem paga mínimo 3, 4 vezes não consegue depois voltar a pagar a íntegra da fatura. Né? Então, são mecanismos. O atendimento ao consumidor de crédito. Esse é um desafio. Né? Primeiro, é possível superar, esse é um dilema que eu também não tenho essa resposta. O conflito de interesse no momento de orientar o consumidor à procura, orientar o consumidor que procura a instituição financeira. Não é? Quer dizer, a instituição financeira que, do mesmo jeito que empresta e vende crédito, na verdade, vamos falar a verdade, banco é uma loja de produtos. Não é? Eu vi que alguém, aqui tinha um filminho de alguém que foi do banco, né? O coitado do bancário é o mais esfolado da vida, porque ele sabe e tem que vender aquilo, vender para não bater a meta. Se não bater a meta, ele não atinge, e aí é perigoso ele usar o chapéu de bobo no meio dos colegas. Tem questões até de assédio moral dentro de instituições financeiras das pessoas que não batem as metas. Não é? E será que essa mesma instituição está preparada para fazer aconselhamento? Não é? Dentro da Estratégia Nacional de Educação Financeira, os bancos estão, as organizações financeiras, e elas têm compromissos. E eu não presumo má fé de nenhuma delas. Eu só acho que tem que ficar muito claro a linha entre a venda e o aconselhamento. Né? Porque isso, sim, é uma contribuição e é uma atitude imparcial. Agora, não é fácil. Né? Por último, em relação à cooperação com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, várias instituições financeiras têm nos procurado para apresentar os seus modelos de educação financeira e têm atuado. E a gente reconhece isso como um avanço, mas não tenham dúvida, não é só esse o caminho. Um outro caminho que nós apontamos é a aprovação do projeto de lei 283, de 2012, que trata do superendividamento. Né? Porque você tem que criar parâmetros objetivos para evitar que o outro se endivide. E isso tem que estar no ordenamento jurídico brasileiro, como já está em outros ambientes, né, jurídicos. Né? Queriam muito que aprovasse o cadastro positivo no Brasil. O cadastro positivo está aprovado. Então, agora, cada dia mais, você tem elementos para dizer, Rosângela, olha, eu até queria te dar esse crédito de 150 mil que você está me pedindo, mas, olha, você já chegou no limite da sua capacidade de pagamento.
Aí vocês vão falar, Juliana, você está brincando, que o banco vai fazer isso. Já fazem em outros lugares do mundo. Já fazem. Né? Então, e o projeto também cria o conceito do mínimo existencial. Nós sabemos que tem pessoas, às vezes, que têm tanto crédito atrelado ao seu pagamento que recebe 0 no final do mês. Não é? Então, a educação tem que acontecer, mas, de outro lado, as políticas das autoridades financeiras, das autoridades de defesa do consumidor e a discussão social tem que ser o combate à oferta e a concessão do crédito insustentável. Né? Os custos do crédito. Os custos do crédito também é um tema que deve ser enfrentado, porque, senão, fica fácil. A gente transforma todo o problema do endividamento como culpa do consumidor. O problema é da Larissa, que é consumidora, vive aí com a bolsa da Prada e tal. E aí é por isso que as coisas acontecem. Desculpa, também me alonguei no tempo, mas eu estou à disposição para depois, inclusive, os contrapontos e debates. Obrigada.